Estes são os 5 segredos que partilho contigo sobre como superar os medos para conseguires aí teres mais coragem e, acima de tudo, avançares na tua vida. E bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher, e hoje trago-te este tema dos segredos da coragem. E tivemos os eclipses, o eclipse lunar em Balança, o eclipse solar em Carneiro, e agora estamos aqui no pós-eclipses, e estes eclipses vieram-te trazer uma visão, vieram-te trazer o teu propósito, a tua missão, o teu destino, o que é que já não faz sentido, o que já não faz parte da tua vida. E então agora estamos aqui com esta lua em crescente em Caranguejo, que te vem convidar a entrar em ação, em fazeres, ou seja, a aplicares a visão que tu tiveste dos eclipses e aplicares isto na tua vida. O que já não te serve, a fazeres diferente. Só que com esta lua em Caranguejo, sendo Caranguejo este signo que rege a nossa parte emocional, podem surgir medos. E estes medos paralisam-te e impedem-te de aplicares esta nova visão, de aplicares este novo ser, esta transformação, aplicares e entrares em ação. Então, com este vídeo, aquilo que eu pretendo é ajudar-te a dar ferramentas para conseguires superar os medos, ou para não permitires que os medos te paralisem e assim consigas continuar a cumprir o teu destino, a tua missão e o teu propósito. Então fica até ao final deste vídeo para saberes tudo sobre como superar estes medos e quais são os segredos da coragem. Então a coragem não é não ter medo. Se eu não tivesse medo, eu não seria corajosa. A coragem é avançar apesar do medo. E quando me dizem, Luísa, tu não tens medo nenhum, não é verdade, eu tenho muitos medos. Eu tenho medo de tudo e mais alguma coisa. Medo da rejeição, medo da exposição, medo da solidão, do abandono. Eu tenho todos esses medos. Agora, eu ajo, ou seja, eu tenho coragem, ou seja, eu ajo apesar dos meus medos. Eu não deixo que o meu medo paralise. E isso é o maior segredo da coragem, é que a coragem não é não ter medo, mas sim não deixares que o medo te paralise. Então esse é o segredo número 1, mas vamos trabalhar aqui mais um bocadinho estes medos. O que é que são estes medos? De onde é que eles vêm? Dar-te aqui exemplos concretos para compreenderes como é que os medos funcionam, para conseguires então superares os teus medos, teres essa coragem para agires. Para preparar estes desafios de ser mulher, estive aqui a ler vários estudos e indicam que as mulheres sentem mais medo do que os homens. E verificam isto também nos roedores e depois verificam isto também nas mulheres. Mas será que nós, mulheres, somos mais medricas? Somos mais medrosas do que os homens? O que é que será que nos está aqui a fazer com que nós tenhamos tantos medos? Então aqui eu gostava de trazer o componente social. É que nós, enquanto sociedade, nós temos digamos que um ambiente para sobreviver e um ambiente para prosperar. E são ambientes diferentes. E para nós mulheres, para nós sobrevivermos, nós precisamos de comida, precisamos de um teto, precisamos de dinheiro para suprir as nossas necessidades básicas. Mas isso faz com que nós sobrevivamos. Agora, para nós prosperarmos, ou seja, para conseguires evoluir, para conseguires expandir, para conseguires fazer diferente, para prosperar, é preciso 3 condições. Então, essas 3 condições, especialmente para as mulheres, apesar de nós, seres humanos, nós somos seres grupais, nós precisamos de viver em sociedade, nós precisamos uns dos outros para prosperar, para conseguir evoluir. No entanto, nós mulheres, nós precisamos disso ainda mais. Nós precisamos deste sentido de comunidade, de pertença, de cooperação. E isso é muito forte para nós mulheres. Nós vimos de sociedades tribais onde nós mulheres criávamos os nossos filhos em conjuntos, onde nos apoiávamos nas tarefas tanto de limpeza de peles, como na cozinha, como no cuidar dos filhos. Tudo isso era feito em termos grupais, ou seja, entreajudávamos. E esta entreajuda é algo que é muito necessário e nos faz falta nos dias de hoje para nós prosperarmos. E muitas vezes a nossa sociedade diz: tens que ser independente, tens é de competir. E nós, assumindo estes valores da nossa sociedade, entramos nesse modo de competição e de eu tenho que ser independente.
Aquilo que nós não compreendemos é que a cooperação não é sinónimo de dependência. Quantas vezes tu tens um problema e só o facto de tu partilhares com uma amiga ou partilhares com alguém que te é próximo e significativo, e não, a outra pessoa nem precisa de dizer uma solução, mas só o facto de tu partilhares, tu própria encontras a solução. Ou só precisas que a outra pessoa reconheça a emoção, a experiência do que tu estás a passar. Não precisas que a outra pessoa te traga soluções. Simplesmente gostas ou acrescenta-te este reconhecimento da tua experiência. E então isto é a cooperação e que para nós mulheres é muito importante para nós prosperarmos. Outro ponto que é muito necessário para nós prosperarmos é a nossa nutrição. E a nutrição não é só a nutrição daquilo que nós comemos ou nós bebemos, mas também a nutrição da nossa alma. Nós mulheres temos esta parte espiritual mais desenvolvida, a nossa parte da intuitiva, a nossa parte do nosso sexto sentido. E então nós temos esta necessidade desta nutrição. No entanto, quando nós estamos desconectadas da terra, quando nós estamos desconectadas da natureza, então sentimos que há uma desnutrição da nossa parte espiritual, da nossa parte energética. E então, para nós conseguirmos prosperar, precisamos desta conexão, desta nutrição do nosso espírito, que vem da natureza e que vem da terra. E o terceiro ponto, que para nós mulheres é muito importante, tem a ver com a nossa ciclicidade. Nós somos cíclicas. E a partir do momento em que deixamos de fazer o planeamento das nossas vidas com os ciclos naturais, ou seja, as estações, as fases lunares, e passamos só a olhar para o calendário gregoriano, isso faz com que haja uma espécie de uma desincronização, porque o nosso tempo interno é cíclico, tal como o tempo da natureza é cíclico. No entanto, entramos neste calendário gregoriano em que cada mês tem 30 ou 31 dias e de segunda a sexta e todos os dias. É este tempo linear que nós nos tentamos encaixar e ser sempre produtivas e sempre constantes. No entanto, nós somos cíclicas, então sentimos que não encaixamos. Ou seja, estes três fatores fazem com que nós não estejamos a prosperar. Ou seja, nós estejamos em modo sobrevivência. E quando nós estamos em modo sobrevivência, nós estamos em modo de a ver de onde é que vem o ataque, de onde é que vem a rejeição, de onde é que vem... Ou seja, este modo de sobrevivência exacerba os nossos medos, porque nós não estamos num ambiente conducente ao nosso bem-estar, à nossa prosperidade, à nossa expansão. E agora vou-te dizer uma coisa que podes me passar a odiar. E ok, está tudo bem. Então é aqui a questão da sociedade. É muito fácil, porque a sociedade, porque os outros, é por causa deles que vivemos num tempo linear, é por causa dos outros que nós não estamos em cooperação e estamos em competição. Mas deixa-me que te diga que a sociedade é constituída por indivíduos. Tu és a sociedade, eu sou a sociedade. Cada um de nós é sociedade. Então, em vez de estarmos na vítima de porque isto é assim e os outros fazem e os outros acontecem, porque se estás na vítima é muito desempoderador. Porque na vítima significa que não podes fazer nada. Então, nesta posição de empoderamento eu não quero estar em modo de sobrevivência, então o que eu tenho que fazer é cooperar. E como é que eu posso cooperar? Posso encontrar um círculo de mulheres, posso encontrar um grupo de pessoas que partilhe de uma mesma visão do mundo que eu e que me ajude a expandir. O segundo ponto é nutrires o teu espírito, nutrires a tua alma e podes nutrir o teu espírito, nutrir a tua alma através de te reconectares com aquilo que tu acreditas, de te reconectares com a natureza, de reconectares com o que é sagrado para ti e ali sim alimentando o teu espírito e a tua alma. E a terceira parte, que é a parte da ciclicidade. E sim, ok, vou planear uma viagem, tenho que fazer um pagamento, sim, usar o nosso calendário gregoriano, nada contra. No entanto, para planear a minha vida, as minhas necessidades, olhar para as fases da lua, olhar para o teu ciclo menstrual, se ainda estiveres nessa fase da tua vida, ou seja, planeares a tua vida, planeares as tuas necessidades de uma forma cíclica, de acordo com as tuas lua interna e com a tua lua externa.
Então, isto é algo que tu podes fazer para entrares em modo de prosperar e não estares em modo de sobrevivência, medo, ataque, de onde é que vem. Então, isto era em termos sociais. Mas vamos olhar agora aqui mais específico, não é? Porque isto é algo que nos toca a todas e que todas podemos fazer, isto é algo genérico, mas vamos olhar aqui mais específico aqui para os segredos da coragem e vamos olhar então para aqui a questão dos medos. Então nós temos muitos medos. Então, tal como falei no vídeo anterior, o medo é uma das 5 emoções primárias. Temos a raiva, temos a alegria, temos a tristeza, temos o nojo e temos o medo. E o medo tem uma função fisiológica. Se eu não sentisse medo, eu abria uma janela e tipo, ai, deixa ver se eu consigo voar, e atirava-me da janela. Então o medo tem esta função fisiológica de preservar a vida. Porque eu tenho medo, será que eu me magoo? Será que eu vou cair lá embaixo e vou partir uma perna ou vou morrer? E então este medo faz com que eu não me atire da janela abaixo. Então é uma preservação, é um alerta de perigo para preservar vida. Só que nós não fazemos a distinção entre um perigo real e um perigo potencial ou imaginário. E o nosso corpo tem uma reação fisiológica exatamente igual. Ou seja, se tiver um tigre dentro de sabre a correr atrás de ti, tu tens uma resposta de medo que é exatamente igual a tu pensares: será que o meu chefe me vai despedir? E isso provoca-te medo. Então a tua resposta fisiológica é exatamente igual. Então esta resposta fisiológica é o corpo entra numa espécie de um shutdown, ou seja, o sangue deixa de estar aqui no cérebro, deixa de estar na periferia e vai para os órgãos principais para entrares em modo fuga, ou seja, para correres. As pupilas dilatam-se, a respiração torna-se mais rápida, ou seja, aqui todas estas hormonas de stress a serem libertadas para promoverem que tu consigas correr e fugir do tigre dentro de sabre ou fugir do chefe que te pode despedir. A resposta é a mesma. Então aqui vamos compreender isto e mais tarde já vais perceber porque é que isto é importante de compreender. Então vamos olhar aqui a exemplos específicos. Quando nós temos experiências de medo, normalmente gravamos estas experiências quando nós temos cerca entre estar na barriga da mãe e os 7, 8 anos. Então nós gravamos estas experiências e estas experiências condicionam toda a nossa vida a partir de então, a partir das crenças que nós formamos nesses momentos. Então imagina que tu tens 3 aninhos, vamos falar aqui do medo do abandono, e tu tens 3 aninhos e os teus pais deixam-te na escola, né? Deixam-te na creche. E aquilo para ti é angustiante porque sentes o medo do abandono, sentes que os teus pais se calhar vão-te deixar ali, não te vão buscar. E há um dia em que talvez, por algum motivo, os teus pais têm uma reunião ou apanham um trânsito, o que for, e os teus pais não vêm buscar ou vêm buscar mais tarde, és a última criança a sair da creche e naquele momento tu gravas aquela informação de: os meus pais, tipo, abandonaram-me, ou os meus pais não me querem, ninguém me quer. E depois aquilo fica gravado como ninguém me quer. Ao isto ficar gravado como ninguém me quer, como é que tu começas a comportar? Começas a ter uma voz fraca, tipo um tom de voz muito suave, evitas falar, evitas partilhar a tua opinião, tens medo de interromper, tens medo de incomodar. E porquê é que tu tens estes receios? Porque tu acreditas que ninguém te quer. Ninguém quer ouvir a tua opinião, ninguém quer saber do que é que tu pensas. E então, inconscientemente, tu começas a retrair, começas a não falar, começas a... Até o que é que acontece? As pessoas tanto se habituam a que tu não fales, a que tu não partilhes, que muitas vezes até se esquecem. Ou imagina, numa reunião, toda a gente vai falar e ao momento em que chega a tua vez falar, até se esquecem, até passam à frente. E aquilo, mais uma vez, reforça de: vês? Ninguém quer a minha opinião, ninguém me quer, eu não sou importante, eu não sou relevante. E vais reforçando, através das experiências que vão acontecendo, vais reforçando, e este medo de ninguém me quer, o medo do abandono, vai aumentando e vai sendo cada vez mais paralisante. Então isto está a reforçar estes medos. Então vou dar mais um exemplo e depois vamos dar aqui estratégias para lidar com estes medos. Então outro medo é o medo de falhar. Então, por exemplo, tens 6 aninhos e
vais ao quadro para responder a um problema qualquer de matemática ou de português, o que for que ele esteja, e tu vais ao quadro e vais responder e a resposta está errada. Faz uma coisa qualquer errada e, se for preciso, os meninos da turma riem-se ou a professora ralha-te, e aquilo fica gravado como: tudo o que eu faço está errado, eu não faço nada direito. Isto fica gravado e começam a surgir situações na tua vida em que tu fazes alguma coisa, está errado, ouves a reprimenda da mãe e aquilo, eu não faço nada direito, e aquilo vai cimentando, eu não faço nada direito, eu não faço nada direito. A certa altura, quando te dão responsabilidades, tu já estás, antes de fazeres, já estás: oh meu Deus, que eu vou fazer isto errado, eu vou falhar, isto não vai correr bem. E ao pensares que isto não vai correr bem, o que é que vai acontecer? Lembras-te da resposta fisiológica de medo? Então a resposta fisiológica de medo faz que o cérebro entre em shutdown, tudo entra em shutdown para a resposta de fuga. Ou seja, isto faz com que só o teu cérebro reptiliano esteja a funcionar. E este cérebro reptiliano faz com que tudo aquilo que é aprendizagem que tu já sabes, consegues repetir, mas não consegues criar. Isso é outra parte do cérebro. Então não consegues criar, tens mais dificuldade em solucionar problemas. Então vais ter dificuldade em solucionar problemas porque estás ansiosa, porque já estás a pensar que vais falhar, e então tudo isto vai desencadear esta resposta de que muito provavelmente vais falhar. Porque estás com mais dificuldade em pensar por causa desta parte cerebral, por causa de todas as respostas fisiológicas que estão a acontecer no teu organismo, muito provavelmente vais falhar e mesmo que não falhes, aquilo não vai ter relevância, mas quando falhares, vais reforçar. Vês, eu não sou capaz. Vês? E então muitas vezes pode surgir até uma oportunidade de uma promoção, tipo: Luísa, queres esta posição em que vais receber mais e vais isto? E tu pensas só: mais responsabilidade, eu não vou dar conta do recado, não, eu não quero isso. E então boicotas, sabotas. Então isto é a forma como o medo nos paralisa, nos sabota, através de todas estas situações que eu acabei de exemplificar. E há mais, e há mais. Agora, o que é importante compreendermos? Vamos agora aqui às estratégias, aqui à parte dos segredos, da coragem, as estratégias para lidar com isto. Então, é compreenderes que nós estamos a criar a nossa realidade. Compreende? Tanto no exemplo 1 como no segundo exemplo, o que é que está a acontecer? São as outras pessoas que acham que eu não tenho valor, ou que eu não sou importante? Ou sou eu que estou permanentemente a reforçar essa ideia e depois eu estou a projetar nos outros? Vês? Eu estava a falar e interrompeu. Pois eu falo tão baixinho que ele nem ouviu o que eu estava a falar. Ou estão tão habituados que eu não partilho a minha opinião que se calhar nem deram espaço para eu falar. Ou se calhar esqueceram-se. Mas quem é? E nós depois, claro, é fácil apontar os dedos porque nós vemos fora de nós. O que está fora de nós conseguimos ver, mas o outro é um espelho, um reflexo do que está dentro. Então, quando eu vejo o outro a comportar-se daquela forma e vou logo porque o outro não me dá importância, a primeira coisa que eu tenho a pensar é que são 4 dedos a apontar para mim. Eu sinto que aquilo que eu tenho para dizer tem importância, ou que eu tenho valor, ou que eu tenho direito a ocupar o meu espaço? Provavelmente não. E isso está-se a espelhar nos outros. Então, e da mesma forma no segundo exemplo, de eu vou falhar, e nós depois, o outro acha que eu vou falhar, o outro não me dá responsabilidades, ou o outro não me promove porque ele acha que eu vou falhar. Mas quem é que verdadeiramente acha que tu vais falhar? Quem é que se sabota para não conseguir a promoção, para não conseguir? Somos nós. Então, o primeiro passo para aqui, o primeiro segredo da coragem e para superares os medos é compreenderes: a minha realidade externa é uma cocriação da minha realidade interna. Então, se eu quero mudar a minha realidade externa, o primeiro passo é mudar a minha realidade interna. E depois, claro, que há um tempo de ajuste, há um tempo por isso não desistas à primeira, mas esta cocriação de: eu tenho que mudar a minha realidade interna se eu quero mudar a minha realidade externa. E este é o primeiro segredo e o primeiro passo. O segundo passo que eu quero dizer é: a nossa tendência é estar sempre a reforçar o medo, sempre a reforçar a ansiedade. Ou seja, se eu tenho medo de falhar, eu estou sempre a olhar para onde é que eu falhei e quase tipo a provar-me: vês como estás sempre a falhar, vês como tu não consegues, ou vês como tu não és querida, vês como tu és rejeitada, vês como tu és abandonada, vês. Estamos sempre neste vês. Então é uma escolha.
Então é reprogramar, em vez de eu escolher olhar para o erro, escolher olhar para onde eu falhei, escolher para olhar para onde eu fui rejeitada, é escolher olhar para onde eu fui amada, onde eu fui aceite, onde eu não falhei, onde eu superei, onde... Então é escolher situações na minha vida e focar nas situações da minha vida onde eu provo que isto não é assim, não é? Não reforçar o vês que falhas sempre. Este é o segundo passo. O que nos leva ao terceiro passo, que é: este medo é real ou é imaginário? Porque muitas vezes nós estamos com medo que o chefe me vai despedir. Mas este medo é real ou é imaginário? Porque ele me vai rejeitar. Este medo é real ou sou eu que estou a projetar, que eu me estou a rejeitar e estou a projetar no outro que o outro me vai rejeitar? Este medo é real ou este medo é imaginário? O que nos leva ao quarto ponto, que é: como é que tu queres que seja? Como é que tu queres que seja? Então, visualiza, não é? Nós atraímos aquilo que nós estamos a vibrar. Então, visualiza as coisas como tu queres que sejam e não visualizares nas situações de medo, de ansiedade, potenciais perigos que estão sempre a acontecer e trazeres isso para a tua realidade presente. Faz ao contrário. Como é que eu quero que seja? Eu quero ser bem-sucedida, eu quero... Então projeta essa realidade, visualiza-te no futuro nesta situação de sucesso. Imagina que tens uma entrevista de emprego. Ai meu Deus, isto é muito difícil, eu não vou conseguir o trabalho porque há muitos candidatos e... blá, blá, blá. Ok, todas estas coisas que nós fazemos. Então, ao contrário, o que é que tu queres? Queres ter sucesso? Então visualiza-te na entrevista, visualiza-te a falares com eloquência, a falar, a dizer as coisas certas, as pessoas a gostarem, o entrevistador a gostar, a dar-te o lugar, a teres o salário que tu queres. Então visualiza-te, porque isso está-te a tranquilizar e está-te a criar novos caminhos no cérebro, além de estar-te a colocar na energia, na frequência que tu queres atrair. Então, esse é o quarto passo. E o último é: a ansiedade é sempre por algo que vai acontecer no futuro. Porque na entrevista, porque na situação, porque no relacionamento, no date, no que vai acontecer no futuro. E isso causa ansiedade. Mas, na verdade, o nosso corpo está sempre no momento presente. Então, o quinto segredo da coragem, o quinto segredo para ultrapassares o medo é ficares no teu corpo, ficares no momento presente. E, ok, isso, o medo é do que vai acontecer a seguir. E quando chegar a seguir, eu vou ter as ferramentas para lidar com isso. Então, visualizei a boa energia, qualquer que seja, então agora eu vou estar no momento presente, vou estar no meu corpo, o meu corpo nunca sai do momento presente, está sempre aqui, então vou ficar aqui no meu corpo, vou ficar aqui no momento presente e desde aqui desfrutar daquilo que é, em vez de estar em mil projeções e medos e ansiedades do que vai ser a seguir. Então, estes são os 5 segredos que partilho contigo sobre como superar os medos para conseguires aí ter mais coragem e, acima de tudo, avançares na tua vida. E arrisca, faz, tenta. E só quando nós tentamos, só quando nós avançamos, é que ganhamos outras perspectivas. Às vezes estamos no quilómetro 1, a tentar descobrir já como é que vai ser quando chegarmos ao quilómetro 30 e a querer saber todo o caminho e a querer ter todas as respostas, mas só quando chegares ao quilómetro 5 é que vais conseguir ver até ao quilómetro 6. Então não queiras saber tudo, experimenta, faz, anda e só quando caminhas é que vais conseguir ter outras perspectivas, outras visões e alcançares outros patamares e alcançares aquilo que tu desejas e aquilo que tu sonhas. E se quiseres saber mais sobre estas 5 feridas do medo, da raiva, do nojo, da alegria, partilha nos comentários se gostares de ver outro vídeo sobre as emoções e também recomendo-te leres o livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, se quiseres saber mais sobre este tema. E se gostaste deste Desafios de Ser Mulher, não te esqueças de clicar no gosto e subscreveres o canal para que não percas todos estes vídeos que chegam até ti todas as quintas-feiras. E assim me despeço, um grande beijinho e até para a semana!